Glória a Deus. Sabe, porque é na simplicidade que Deus age. E a gente vem mudando com o passar do tempo, vamos nos tornando mais maduros, né? A gente vai crescendo, vai ficando de mais idade. E nós percebemos que não vale mais a pena seguir um evangelho superficial. Um evangelho de aparências, um evangelho de shows, um evangelho de luzes, um evangelho de falsas revelações. Não vale mais a pena seguir o evangelho da prosperidade. Não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo para esse tipo de coisa. Nós temos que crescer na palavra. Nós temos que crescer no conhecimento em Deus. Temos que crescer na espiritualidade. Por isso nós aqui, todos que estão aqui junto conosco, tomamos uma decisão. Nós não queremos mais, nós deixamos de ser evangélicos. Ninguém mais aqui é evangélico. Evangélico se tornou uma banalidade. Se tornou sinônimo de chacota. É um cara andando com uma Bíblia daí para o lado e para o outro berrando lá em cima do altar, o outro fazendo show. Então nós decidimos daqui para frente ser cristãos. Ser cristãos de verdade. Buscar a palavra do Senhor. Andar dentro do conhecimento de Deus. E essas situações nos fazem pensar mais ainda. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa vida é um sopro. Uma passagem. Acabou. Todos vão morrer. É o que diz a palavra do Senhor. Mas em Cristo Jesus, pelo sacrifício da cruz, nós temos a oportunidade de sermos herdeiros da vida eterna. De vivermos eternamente. Pedro falou uma coisa muito interessante em uma das suas cartas. Ele disse assim: breve deixarei este tabernáculo. E eu achei aquilo tão profundo. Eu li aquilo ali, uma frasezinha simples. Eu disse: olha a compreensão que o homem tinha da espiritualidade de Cristo. Pô, ele andou junto com Cristo, né? O alicerce da igreja, Pedro. Ele diz: breve eu deixarei esse tabernáculo. Ele disse: isso aqui é só um tabernáculo. Isso aqui é só um invólucro. Nós somos uma alma, nós somos o Espírito. Isso aqui é onde nós habitamos. Então eu vim para Paulo aqui em Coríntios, no capítulo 15 de Coríntios, a partir do versículo 33. 35, desculpe. A partir do versículo 35. E nós vemos como será isso. Como que isso vai acontecer afinal? Como será essa ressurreição? Em que corpo vamos vir? Como que isso vai acontecer? Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, que é num piscar de olhos. Então a velocidade extrema, né? Num abrir e fechar de olhos, tudo transformado.
de repente. E não tem dia nem hora, né? Não tem dia nem hora. Diz que será como um ladrão da noite, sem aviso. Vamos ler, como sempre nós fazemos, nós vamos lendo e falando um pouco sobre o assunto. A partir do 35, vou ler na minha tradução aqui, que é a Nova Versão Internacional, é de fácil compreensão. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Olha só, olha o raciocínio de Paulo. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou a cada espécie de semente, dá seu corpo apropriado. Então, olha só, quando semeamos este corpo, na realidade não é o corpo que está sendo semeado, ele é a semente para a salvação. Ele está sendo plantado. Jesus disse, ele mesmo disse, né, que se ele não morresse, ele não poderia ressurgir, renascer. E ele é o primeiro. Né? Olha só. 38. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou a cada espécie de semente, dá o seu corpo apropriado a cada um. Então, se cada espécie tem o seu corpo, nós teremos o corpo da nossa espécie. Tá? Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Olha que interessante. Paulo está colocando: se há corpo carnal, terrestre, há também um corpo espiritual. Olha só que revelação tremenda. O que ele está dizendo? O espírito, a alma, precisa de um corpo para viver. E assim como nós temos um corpo, os anjos também têm um corpo. Porém, o corpo deles não é igual a esse nosso. Ele é um corpo de outra forma, de uma outra matéria, de uma matéria espiritual. Não sabemos o que é, a palavra de Deus não nos revela. Diz que é um corpo espiritual e ali habita a sua alma e o seu corpo. Ali naquele corpo. O próprio Jesus sabia que o espírito não sobrevive fora do corpo. Por isso, lá na cruz ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Olha só que eles deram, guarda o meu espírito, para que ele venha no novo corpo. E é isso que acontece hoje. Quando nós que somos salvos, dormimos, que a palavra diz que os salvos dormem, o nosso espírito é guardado em Deus. É guardado do Senhor, para que venha ser colocado no corpo da ressurreição.
Né? No 42, aí Paulo segue dizendo, ó, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Olha só o que Paulo está dizendo. O corpo que é semeado, esse mesmo corpo, ele ressuscita imperecível, já num outro padrão, numa outra forma. Mas é o corpo do Luiz, é o corpo da Genesi, o corpo da Lucimar, é o corpo. – 43. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Nós podemos ver isso na ressurreição de Cristo. É claro os detalhes na ressurreição dele. O corpo dele estava no túmulo? Não, por quê? Porque o corpo dele ressuscitou. Só que em vez de um corpo carnal, como era, ele foi transformado em um corpo espiritual. Ele foi transformado em um corpo espiritual. Um corpo de poder, um corpo imperecível, um corpo imortal. E no andar de Jesus, ali, o tempo que ele ficou aqui, após a sua ressurreição, a gente vê muitas características desse corpo. Quando ele falou para os discípulos irem, que depois ele iria se encontrar com eles, era longe, só que quando eles chegaram, ele já estava lá. Tu vê que o corpo dele espiritual pôde se transportar para lá. Os discípulos estavam no lugar, de portas fechadas, reunidos, e Jesus entrou, ele atravessou a parede, não precisou abrir a porta para entrar, como antes. Esse é o corpo ressuscitado do primogênito, o primeiro. Os outros vão ser iguais, porque ele é o primeiro, os outros vão ser iguais. E esse corpo de Jesus também tinha capacidade de comer, ele não precisava comer, mas ele tinha capacidade de comer, porque ele comeu peixe, né? Comeu peixe, os discípulos, temos um pedaço de peixe aqui. Comeu peixe com os discípulos, para mostrar. Era o mesmo corpo, ele mostrou as feridas nas mãos. Era o mesmo corpo, não era outro corpo, era o mesmo. Porém, espiritual. Como Deus fez isso, só Ele sabe, na sua imensa sabedoria, né? Como que Ele fez isso. E prova que teremos a capacidade de comer depois de ressuscitado, porque Jesus mesmo disse para os discípulos: eu não cearei mais com vocês, não beberei mais do fruto da videira, da vide, até que o reino do Senhor seja estabelecido. Depois eu vou cear com vocês. A palavra diz que terá uma mesa com Abraão, com os patriarcas, com os profetas lá, e haverá um grande banquete no céu. Então comeremos não por necessidade, mas sim para confraternizar, para festejar. E segue dizendo, olha só que interessante, ainda no 44, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante.
Quem é o último Adão? Jesus. Primeiro Adão, segundo Adão. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Então, primeiro veio o natural, o carnal, para depois vir o espiritual. 47. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, assim como nós temos a imagem de Adão aqui em nós hoje, a imagem do pecado, teremos também a imagem de Cristo em nós. Teremos também a imagem de Cristo em nós. E isso é um grande mistério, né? Isso é profundo demais. Para nós entendermos realmente o que vai acontecer na ressurreição. Versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem dar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então a carne e sangue simbolizam Adão, simbolizam as coisas terrenas. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos. Olha só que interessante isso aqui, 51. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então, o nosso corpo, esse que está aqui, vai sofrer uma transformação, assim como aconteceu com Jesus, igual como aconteceu com ele, é igualzinho como aconteceu com ele. E aqui está dizendo que muitos vão estar vivos no dia do Senhor, e aí não vão dormir, vão ser transformados na hora, num abrir e fechar de olhos. Quando você cair em si, o seu corpo já será espiritual. Esse corpo é um corpo que pode viver tanto na Jerusalém celestial, como na nova terra e no novo céu. Porque se Deus vai fazer uma nova terra e um novo céus, vai ter que ter gente na terra também, assim como vai ter que ter gente nos céus. Será que vai morar todo mundo no céu? Então para que vai ter uma nova terra? Não seria necessário, porque o propósito de Deus não mudou, que é um paraíso para que possamos desfrutar. Era isso que Deus queria quando colocou Adão e Eva aqui. Um paraíso para desfrutarmos das frutas, das árvores, dos pássaros, da natureza, dos rios, do mar, para desfrutarmos de tudo isso. Então o que a palavra diz é que vamos sofrer uma mutação, uma transformação. Vamos ser transformados num corpo de poder, num corpo espiritual, num corpo imperecível, num corpo imortal. E no 53 ele chega dizendo, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade,
e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então, se ele está dizendo que é para se revestir, e não está dizendo que Deus vai terminar com o corpo e vai construir um outro. Não, ele vai revestir esse. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E no 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque Jesus disse que o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando a morte for vencida, na última trombeta, então o reino de Deus estará estabelecido, e tudo que está sujeito está debaixo de Jesus, e ele entregará o reino de novo ao Pai, para que o Pai esteja em todos, e ele se sujeitará também ao Pai. E é isso, as próprias palavras do Cristo, né? Do nosso Senhor Jesus. Então, meu amado, a semente precisa ser plantada. Nós sabemos que a ida de um ente querido é algo doloroso, mas não para nós cristãos. Nós sabemos que estaremos com Cristo na glória. Nós sabemos que na hora em que o nosso Senhor chegar, todos nós, independente do que aconteça, nos encontraremos novamente, nos abraçaremos novamente. Agora, para isso, eu preciso estar firme no Senhor, porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É até o fim, não é por um momento. E, irmãos, o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor está muito próximo. E como a gente sabe, ele não será um dia alegre para muitas pessoas. Ele será um dia de desespero. Ele será um dia de choro, de ranger de dentes. Daí a importância de hoje mesmo nos consertarmos com o Senhor. Não adianta eu ser um simples frequentador de igreja, porque isso aí está na moda. Estou indo na igreja. Estou indo na igreja. Sou cristão. Não, sou evangélico. Eu vou na igreja. E na igreja não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. Se você acha que ir na igreja vai mudar a sua vida, está enganado. O que vai mudar a sua vida é você se tornar templo de Deus. Mudar de dentro para fora. Cultivar os frutos do Espírito Santo na sua vida. Mandei até imprimir ali os frutos do Espírito Santo, ó. Mandei botar ali, ó, aquele banner ali.
como os nossos valores. O que vai mudar a nossa vida é confiar no Senhor. Eu ia falar hoje, eu falei domingo passado que ia falar do dom supremo, né? Que é o que realmente muda a vida das pessoas. Que tem um monte de gente querendo dom. Eu quero ser profeta, quero falar em línguas, quero isso, quero aquilo outro, quero dom de curas, mas se esquece do principal dom, que é o amor. Esse é o dom supremo. Mas qual é o amor que a palavra de Deus fala? Não é um amor entre um homem e uma mulher. Não é um amor de pai para filho. Não é um amor de mãe para filho. É muito mais do que isso. É um amor que me leva a colocar a minha vida a serviço dos perdidos. É um amor que me leva a colocar a minha vida, a doar o meu tempo, porque o tempo é o que temos de mais precioso aqui nesse mundo. Todos temos um tempo determinado. A doar o meu tempo para proclamar que Cristo vem. E isso não só para os meus amigos, mas para os meus inimigos. Não é só para aqueles que eu gosto, para aqueles que eu não gosto também. E a palavra diz que o amor tudo suporta. Tudo suporta. E esse é o maior dos dons, é o dom que deve ser buscado. Que apesar da pessoa te ferir, você deve pensar assim: puxa vida, mas eu fiz o bem para aquela pessoa, até falei de Jesus para ela, levei ela para tomar um café na minha casa, para almoçar e tudo, e aquela pessoa virou as costas para mim. A palavra do Senhor diz que o amor suporta tudo, que aquela pessoa é digna de amor igual, porque Deus, Ele ama todos, mas Ele abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não gosta do pecado. Então, essa dedicação em amor, esse dom, ele tem a ver com ser magoado. Você vai ser magoado. Você vai ser esfaqueado pelas costas. Vai ser. Agora, uma coisa eu te digo: se você não estiver pronto para ser magoado ou ser esfaqueado pelas costas, você ainda é carnal. Você não está pronto para ser grande. Você não está pronto para ser cuspido na face. Você ainda é carnal. Não está pronto para ser grande. E essa transformação vai ser maravilhosa. Agora temos que buscar ela já agora.
Não posso esperar você transformar de luz num ser espiritual quando Jesus voltar. Se transforme hoje num ser de luz. Se transforme hoje logo numa pessoa espiritual. Uma pessoa que ame as almas. Resolva hoje dedicar o seu tempo a pregar o Evangelho. Nós já pregamos o Evangelho para tantas pessoas que a gente já levou ao batismo aqui nesse pequeno templo, né? Nessa pequena comunidade. E eu fico pensando, puxa vida, Deus, se a gente não tivesse dedicado esse tempo, nenhuma dessas pessoas te conheceria. Não conheceria. E quando nós abrimos aqui, eu tive a honra de conversar com a irmã Lucimar ali na frente. E falei para ela da salvação em Cristo. E ela creu, veio aqui. Depois, uma semana depois, né, nós ensinamos para ela alguma coisa do Evangelho. Fomos batizá-la. E ela tinha ídolos em casa. Tinha umas casinhas ali dos demônios que bota ali na frente. Um monte de coisa que ela tinha, acho que o Leonel lembra. E eu tive a honra de nós fazer uma pilha aqui na frente da casa dela. Fizemos uma pilha ali no meio da rua, mas alta assim, só de porcaria do demônio. Toquei gasolina naquilo ali, botamos fogo. Botamos fogo em tudo. E é isso que é abrir mão de tudo pelo Evangelho, pelo Senhor. Não é uma alma salva, mas uma alma salva. E hoje te digo, se transforme hoje. Espere para se transformar quando Jesus voltar. Fique esperando a volta de Jesus para se transformar. Se transforme agora já num ser de luz. Bote no coração dessa semana tu ganhar alguém para Jesus. Tirar um perdido da rua, um perdido, aquela pessoa que está na perdição. Bote no seu coração, essa semana eu vou ganhar uma alma para Jesus. Uma só. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E eu quero orar por ti essa noite, para Deus te dar força, para que você venha receber hoje já o dom supremo. Já hoje mesmo você venha receber o dom do amor do Senhor. Fica de pé, quero orar por ti. Feche teus olhos. Santo e maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, vem por sobre, Senhor, o teu povo essa noite. Invocamos o teu Espírito sobre a vida de cada um agora. Invade agora, Espírito Santo, cada corpo aqui, cada alma, cada espírito desse lugar. Invade agora e planta um grande amor no coração, o amor incontestável, um amor de dedicar sua vida para a salvação de muitos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te conceda, meu irmão, a visão, que o Senhor abra hoje os teus olhos para a sua graça, para a sua santidade.
em nome de Jesus. Amém.